A literatura está em perigo. Pessoal, não desligue esse vídeo, assista até o final, você que é leitor, que gosta de literatura. Eu sou o Gilson Soares, sou escritor, e hoje vou trazer para vocês aqui um pouco das impressões que eu tive de um livro muito importante chamado A Literatura em Perigo, de Tzvetan Todorov. Bom, eu li esse livro recentemente, faz alguns dias que eu acabei de ler esse livro, e eu quero trazer um pouquinho da importância dele para nós, todos os leitores, não só você, leitor acadêmico, mas leitor no geral. Ele é um livro rápido de ler, que é um livro curto, não é um livro tão difícil de entender, beleza? Então é apropriado aí para leitor iniciante, ou médio, enfim. Bom, qual que é a crítica principal desse texto? Primeiro, ele traz uma reflexão para nós sobre a literatura em perigo, ou seja, quais são os motivos ou por que essa literatura está em perigo, de fato se ela está em perigo. A preocupação do autor principal é que a literatura não seja vista mais como uma forma das pessoas formar a personalidade das pessoas, a formação cultural dessa pessoa. Então ele tem esse medo de que a literatura hoje, que ele foi escrito em 2008, a literatura hoje, ela nesse mundo moderno nosso, que tem internet, televisão, um monte de coisa para a gente se informar, e ter a nossa atenção, então ele tem esse medo. A literatura está em perigo por quê? De repente porque ela não mais faz parte da nossa formação cultural. Então esse é o levantamento principal, pelo menos no início do texto, é essa. Será que a literatura ela deixou de ser uma forma de a gente chegar a um conhecimento, a forma de você se formar como cidadão, Então ela talvez é uma exclusão dessa literatura na formação das pessoas aí, formação moral, intelectual, de forma geral. Então ele tem esse medo. E de fato é o que a gente vê, talvez a literatura realmente não esteja no centro aí da nossa formação cultural. É o medo do autor. Beleza, depois disso, qual a crítica ele traz? A principal é sobre o estruturalismo russo. Ou seja, o que é estruturalismo russo? Ele tem sua importância, ele é muito importante, eu vou dizer eu também, a minha opinião como estudante, e como crítico literário, como professor, como escritor, ele é muito importante, porque por meio do estruturalismo russo que temos a linguagem que temos hoje, como ciência. E estudar o texto também, Tipo, como a gente estuda o texto? O que está interno no texto foi por meio do estruturalismo. Porém, quando esse estruturalismo ele é muito radical, e ele separa, então, da obra literária, separa o que é real, o que tem a ver com a vida, o que tem a ver com as pessoas, a relação com o mundo que ela tem, quando ele separa isso, ele começa a ver o texto só num ambiente fechado do texto, só o que está no texto ali, a linguagem do texto, as figuras de linguagem. Quando ele vê isso, ele não é bom, ele prejudica então a leitura do texto literário. E é isso a gente vê desde a faculdade de letras, o professor, e assim vai continuando. O leitor que vai ser formado por esse professor, ele começa de forma, mesmo que o professor não queira passar essa visão, mas ele acaba passando uma visão errada do que é literatura. Tô falando assim, modo geral, Beleza? Então o que é a obra literária para esse autor? Primeiro, para o Todorov, a obra literária ajuda ele a viver melhor. Então a gente tem que ver a obra literária, nós leitores comuns, principalmente a galera do ensino médio que está saindo aí, que vai ter outras profissões, cada um vai, nem todos vão ser professor de letras, seria impossível isso. Somos pessoas diferentes, então cada um vai por uma profissão, um vai ser médico, outro vai ser advogado, sei lá, todas as profissões que temos no mundo aí. A literatura, ela tem que fazer parte da nossa formação cultural. Para quê? Porque segundo ele a literatura, ela diz o que é o homem, é um estudo do homem, é um estudo das relações humanas, dessas relações peculiares, desses mistérios que temos Então ela é tudo, ela é religião, ela é filosofia, sociologia, política, ela é tudo isso. Só que ela é literatura, não é só filosofia, nem só política, é literatura. Então, o principal da literatura é isso, você trazer essa reflexão sobre o homem,
sobre você no mundo. E depois sobre as pessoas, sobre o cidadão, sobre você como cidadão, sobre essas pessoas, esse mundo que você vive, a complexidade que tem dessas relações, você ser uma pessoa melhor, você ter um afinamento melhor das suas emoções, né? Você ter um controle melhor sobre si, se reconhecer e também reconhecer o outro, saber respeitar o outro, né? Você saber respeitar as diferenças, as peculiaridades de cada um. Então a literatura traz isso. Isso é o principal. O que o leitor tem que tem que entender é o texto, entender o sentido do texto. Depois ele vai, no caso da escola, ele vai estudar os contextos social, político, né, movimentos literários, e depois da leitura da obra. Então o que ele propõe é isso, principalmente em relação à escola, literatura e escola. Tem que formar o leitor para entender literatura, para gostar de literatura, né? E quando vai estudar na escola, vai ler esse livro na escola, você não tem que ser uma coisa obrigatória. E depois que você lê, que você vai, de repente, analisar ali uma obra literária numa visão mais voltada ao movimento literário, o que ela tem desse movimento, por que ela foi escrita dessa forma, os períodos históricos que ela foi escrita, enfim. Beleza? Então, para finalizar aqui, o principal objetivo do leitor, então, do escritor, é que nós, leitores, tenhamos essa visão da literatura como algo para uma busca, né, que a gente, leitor, busca a literatura como um meio para a gente se entender melhor, para a gente viver melhor em sociedade, compreender melhor o outro. E o principal, né, é ler esses livros, né? Ler e entender esses livros. Beleza? Então fica aqui a reflexão. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Tem muito mais coisa para a gente discutir em relação a esse livro aqui, mas isso seria, né, o principal do livro aí. Então fica como dica de leitura aí, beleza? A Literatura em Perigo. Boa leitura para todos e até mais.